Olá, saudações a todos, sejam muito bem-vindos ao meu canal que se chama Acolhedor, né? O nome ele é bem, é bem explicativo. Esse é o segundo vídeo do canal, estou muito feliz de estar aqui, né? Continuando com esse projeto de começar com vídeos no YouTube. E o tema de hoje que eu quero falar é sobre... Já parou para pensar se você está vivendo algum tipo de personagem? Bom, então, como você viu aí, no título, no tema que eu falei, já parou para pensar de fato se você está vivendo algum tipo de personagem? Algumas pessoas vivem isso de maneira consciente, elas estão cientes de que elas estão fazendo coisas que elas não gostam, elas estão agindo de maneira que elas não gostam, para agradar outras pessoas, ou um grupo de pessoas, ou uma pessoa específica, seja um relacionamento de amizade, ou um relacionamento romântico, né, afetivo, digamos assim. Mas, às vezes, isso pode acontecer de maneira até inconsciente, e aí eu queria falar justamente sobre isso. Eu já li alguns livros que falam sobre isso, e em conversas com as pessoas, eu gosto muito de conversar sobre essas coisas, né, principalmente sobre comportamento humano, e eu já percebi de fato que até em mim eu já percebi esse comportamento. Antes eu percebi isso com mais frequência, hoje eu percebo, mas eu consigo mudar a chave ali, que é o seguinte: será que tudo que você fala, tudo que você faz, de fato é o que você quer falar, é o que você quer se expressar? Por que eu estou lançando essa pergunta? Porque às vezes o que você fala, você está usando ali alguns filtros, algumas censura para não machucar outra pessoa ou para não parecer que você possa ser uma pessoa ruim. Eu vou dar um exemplo. Eu já conversei com pessoas que têm muita dificuldade em dizer não, e essa dificuldade de dizer não, ela envolve tanta coisa. Inclusive, eu já ouvi exatamente essa frase, que é: ah, eu tenho medo de machucar as outras pessoas. Então olha que coisa, né? Você prefere se machucar porque quando você fala, deixa de falar não, ou deixa de dizer sim, né? Deixa de expressar a sua opinião. Você não é gentil com você mesmo só para não machucar outra pessoa. Então você se machuca, digamos assim, você fere os seus valores, as suas vontades, né? As suas ideias por conta de outra pessoa, né? E aí, para pensar, você iria gostar de viver uma vida toda, né? Compartilhando a sua vida ali com uma pessoa que não consegue ouvir um não seu, porque se você falar não, essa pessoa vai ficar chateada, ela vai ficar triste e você consequentemente vai ficar triste depois disso. Então, são coisas pequenas, aparentemente pequenas, mas que na verdade não são, elas são gigantes. Isso é como se a gente fosse um copo, né? E cada uma dessas coisas que a gente deixa de fazer, que a gente deixa de se expressar, elas vão ali com algumas gotinhas, e uma hora esse copo ele vai transbordar. E isso é uma coisa silenciosa, a gente não percebe o momento em que isso acontece. E aí vai chegar um momento e que eu acho que acontece aquela crise de identidade, né? Tipo, quem sou eu? Né? E eu tô falando sobre isso porque eu já vivi muito isso. Eu já deixei de dançar numa festa porque eu pensei, o que as pessoas vão pensar? Eu não sei dançar direito. Isso envolve muito aquela questão que eu falei no vídeo anterior sobre o ego, né? Aquela coisa de querer ser perfeito, enfim. Mas o que eu quero falar aqui hoje é sobre essa questão do personagem. Às vezes você não quer expressar uma opinião mais ácida, digamos assim, mais contundente, mais firme, porque você não quer passar a imagem de que você é uma pessoa que discorda daquilo, ou uma pessoa chata, né? Eu, graças a Deus, nunca passei por isso, mas imagina o número de pessoas, ou talvez até você que esteja me assistindo agora, já aceitou uma coisa, né? Aceitou tomar uma bebida ou experimentar alguma coisa nova porque não queria falar não naquele grupo de amigos para parecer uma pessoa legal. O número de pessoas que tomam esse rumo é muito grande, né? E isso aqui é uma pequena parcela do que eu tô falando. Eu já conversei com mulheres que já aceitaram aí
pra motel com o cara porque ela não conseguia falar não. Então, isso é uma coisa muito grave, né? E aí, por isso que eu falei, né, tá aí no título, essa questão do personagem, porque às vezes a gente fica preso nesse personagem como se o ato principal, como se o palco da vida você tivesse ali de fato vivendo um outro espetáculo e não o seu. Você está se vestindo de certa maneira, está agindo de certa maneira, está falando ou deixando de falar certas coisas porque você quer fazer parte daquele espetáculo que está acontecendo ali, que você acha muito legal, ou que você acha que deveria achar legal, né? É aquela sensação, eu já senti muito isso, principalmente na época da escola, aquela coisa de, como que eu posso falar, eu não me encaixo nesses padrões, né? E eu já quis ser o tipo de pessoa que estava dentro de um padrão, né? Eu tive muita dificuldade de ter amigos na minha época da escola, inclusive eu não tenho amigos hoje que eu trouxe da época da escola. Eu fui construir esses laços de amizade, foi meu primeiro emprego, né? E porque isso foi, eu fui desenvolvendo melhor, eu fui entendendo melhor, né? Eu fui conseguindo me expressar melhor, né? Então, essa questão de não viver um personagem, ela é extremamente importante, porque senão, quando você menos perceber, você não vai ser quem você deveria ser. Não sei, quem me conhece vê que eu gosto de escrever poesias, tenho um podcast e tudo mais. E eu já escrevi uma poesia que é Não desperdice não sendo você. É uma coisa curta, mas isso é muito verdade, porque a nossa vida, se for olhar para pensar, ela é curta, né? Mas imagina, você acorda e você tem suas decisões importantes para tomar, você tem suas vontades, e você deixa de tomar as suas decisões, deixa de fazer suas vontades, de praticar os seus hobbies, porque aquela pessoa ela acha aquilo bobo, ou a sua família, ou seus amigos não acham aquilo legal, e às vezes eles não pensariam nada disso. Às vezes é você quem colocou essa ideia na sua cabeça, ou porque você viu algum vídeo, ou porque você viu algum vídeo no YouTube, no TikTok, que falou que para você ser uma pessoa popular, você tem que fazer esse tipo de coisa. Para você ser uma pessoa X, você tem que ser assim. E não funciona assim, senão todos nós estaríamos vivendo um personagem. O que é mais legal que existe na gente, que eu falei inclusive no vídeo anterior, é a nossa identidade, a gente ter aquilo que faz a gente ser a gente, né? É uma coisa espontânea, né? Autêntica. Então, começa a refletir, né? As coisas que você tem feito, as coisas que você tem falado, elas de fato são as coisas que você de fato gostaria de estar falando, gostaria de estar se expressando. Eu sei que isso não é uma coisa que vira da noite pro dia, mas isso envolve muita coisa, inclusive o que eu falei durante o vídeo sobre essa questão de conseguir falar não, né? Conseguir se expressar é muito importante, porque isso traz à tona tudo aquilo que envolve você, né? E tem que tirar também aquela coisa da cabeça do perfeccionismo, de ter que ser aquela pessoa simpática o tempo todo, educada o tempo todo, porque todos nós temos o nosso lado luz e o nosso lado sombra. E se nós somos obrigados como eu posso falar, a respeitar, a compreender que a pessoa na qual a gente está ali interagindo no nosso dia a dia, vai ter um dia que ela vai estar com mau humor, vai ter dia que ela vai estar com humor bacana, vai ter dia que ela não quer conversar, que ela quer conversar demais. Se nós somos obrigados a respeitar isso, por que as pessoas não seriam obrigadas a respeitar isso da gente também, né? E, na pior das hipóteses, se a pessoa ela não respeita o seu mau humor ou qualquer tipo de atitude que você tem ali que poderia ser considerado ruim, essa pessoa ela não deveria fazer parte do seu ciclo social. Então, é uma seleção até natural ali, e você acaba construindo amizades mais verdadeiras. Então, foi até por isso que eu fui criando laços mais significativos depois que eu saí da escola, que foi quando eu comecei a ter mais essa ciência, principalmente
depois que eu comecei a estudar muito sobre esses assuntos, ler livros, que aí é onde eu fui começando a abraçar quem eu sou de fato e entender se uma pessoa ela não respeita o fato de eu gostar muito de videogame, ou até mesmo isso que eu tô fazendo aqui agora. Se a pessoa acha que é besteira e fica tentando me colocar para baixo, etc., qual o tipo de troca que eu vou ter com essa pessoa, né? Então, viver um personagem para viver uma vida que não é sua, né, não é legal, não te evolui, não te leva para lugar nenhum. Agora, viver o que você quer de fato, isso sim vai ser muito bom. E não se preocupa, porque sair dessa bolha é realmente muito difícil, né? Fazer as coisas que a gente quer, mesmo que muitas pessoas não aprovam, ou enfim, não procura pensar nisso, procura pensar no que você quer fazer, em quem é você de fato, né? Quem é a pessoa por detrás de todas as vontades que você tem vontade de fazer, de todas as realizações que você um dia almeja realizar. Eu gosto de sempre trazer esse tipo de exemplo, mas imagina se Van Gogh, né, se Beethoven, qualquer outro artista ou cientista tivesse medo de expressar quem eles são, né, de sair dessa bolha, né, e de querer viver um personagem, porque todas essas pessoas que eu citei aqui, né, o Beethoven, o Van Gogh, Claude Monet, é, essas pessoas, elas foram pessoas fora da curva no momento em que elas viveram. Então, foi de fato necessário ir, não vou falar contramão, mas num caminho diferente, onde nem todo mundo estava indo, para serem o que elas são e o que elas foram. Então, acho que a reflexão que eu gostaria de deixar nesse vídeo aqui é sobre isso, né? Será que você está vivendo o personagem e não percebeu? Ou já percebeu e tem dificuldade de sair, né, desse personagem? Reflita sobre isso, acho que isso é uma coisa muito boa. Quando eu comecei a refletir sobre isso, fez muito sentido e eu tomo muito cuidado nos dias atuais para que eu não entre em um personagem, para que eu não crie desculpas para falar quando eu não quero ir em algum lugar. Eu tento ser o mais autêntico possível comigo, com as pessoas, porque a vida fica muito mais fácil quando é assim. Bom, então esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, né? Deixe um comentário, isso vai ajudar bastante. Eu fico muito feliz se você chegou até aqui. Eu vou ficando por aqui. Até mais. Fui!